Eu quero ler uma palavra que está em Salmos 90. Que diz assim: o Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes tornais filho dos homens, pois mil anos aos seus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu o arrastas na torrente e são como um sono, como a relva que floresce de madrugada e de madrugada, vicente e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acalmam-se nossos anos, como tu, breve pensamento. Os dias da nossa vida somem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nos voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E quem tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcançaremos o coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã e na tua benignidade, para que cantemos júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E eu venho agradecer a Deus porque cada dia o Senhor tem me honrado. Eu tinha uma conta para pagar esses dias, venceu segunda-feira e eu não tinha dinheiro. E o Senhor me abençoou e eu consegui pagar. E eu sou grata a Deus por isso quando Ele tem feito na minha vida. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia! Pessoal da Madre Igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Estou muito contente também de estar aqui no ministério. Já faz 3 meses que eu e minha família estamos aqui. Nós estávamos afastados do Senhor. Nós passamos algumas lutas, algumas dificuldades financeira, sentimental, em todas as áreas o inimigo metralhou a nossa vida e a gente estava praticamente arrasado, né? Parado e arrasado pelas lutas que o inimigo tinha se levantado contra mim e contra a minha família. Até que em outubro houve um culto no lar, através da irmã Beth, irmão Renato, a sua esposa, e mais a outra irmã que foi lá, Elisa, a pastora Elisa também que foi lá. Aleluia! E o Senhor fez uma obra muito grande. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós estávamos como se fosse um vale de ossos secos. Meu Deus! Deus trabalhou a vida desses irmãos. Peço para que a igreja ore pela vida desses irmãos. Aleluia! Pode se ter, irmã Beth, irmão Renato, sua esposa, esses que estão à frente de culto nos lares, porque é muito importante, amados, ir lá fora e buscar essas vidas que precisam do Senhor. E através da vida deles, através de um culto, nós viemos logo no outro dia conhecer o ministério, gostamos e acabamos ficando aqui pelo ministério. Amém, Jesus! E meus 2 filhos, né? Aleluia. E tem sido bênção, amados. Nós estávamos passando luta financeira, Deus entrou com providência, a gente não estava conseguindo nem pagar o aluguel, e Deus entrou com providência, e a partir do momento que nós fizemos parte desse ministério, conseguimos pagar em mil o aluguel nosso, a água, a luz. Deus abriu uma porta de emprego, pode ter sido bênção para mim. Aleluia. Houve 2 livramentos já nesse emprego. Eu sou motorista, dirijo o caminhão,
E sexta-feira Deus deu um livramento muito grande, estourou 2 pneus do caminhão. Meu Deus. Estava numa curva, quase derrapou o caminhão, mas a mão do Senhor livrou eu e o rapaz que estava junto. Aleluia. O inimigo usou da sua Obrigada, astúcia Jesus. para tentar separar eu e minha esposa. Nós, com sabedoria e temor, pedimos ajuda do pastor que foi atencioso conosco, né, pastor? Eu agradeço e louvo a Deus pelo pastor que nós temos, que foi até a nossa casa. Nós moramos no Recanto, e conversou conosco, e foi bênção, né? E amados, tem sido bênção. O pastor também foi usado outro dia, falando que Deus ia entrar com providência. Nós não tínhamos nem arroz em casa, e no outro dia já ganhamos uma cesta básica. E assim Deus vem realizando bênçãos e mais bênçãos no nosso lar. Então eu tenho que, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer os pastores, os irmãos aqui da igreja que foram usados por Deus para nos resgatar lá fora, né? E que a gente continue nessa união, né, amados? É como a irmã Alice falou. É um lugar de bênção, é um lugar de vitória. Nós temos que continuar orando um pelo outro e orando muito mais pelo nosso pastor, que é o anjo da igreja, para que a gente continue sendo bênção, né, amados? São poucas portas que tem como essa. É verdade. Eu já estive em muitos ministérios onde o homem é que manda e não o Espírito Santo de Deus. E quando o homem manda, não está na direção de Deus, tudo vai errado. Mas aonde há a presença do Espírito Santo de Deus, tudo acontece. Algo acontece. Então, se você está aqui, você está num lugar abençoado, onde com certeza jamais Jesus vai mandar você embora de mão vazia. Para não ficar somente na minha palavra, eu gostaria de ler o Salmo 139, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca do meu andar e meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis o Senhor tudo conhece. Tu me cercasses em volta e puseste sobre mim a tua mão. Amém, amados? E as palmas louvam o Senhor. Mais uma vez, salve a amada igreja, capaz do Senhor Jesus. Amém. Quando o pastor estava falando ali de testemunho, às vezes a gente olha assim e fala, ai, não vou contar meu testemunho, não, é pequenininho. E o Espírito Santo me incomodava e falava assim, não, foi eu que te dei esse testemunho, então você tem que contar. Você tinha condição? Você poderia fazer? Não. Então foi eu que te dei condição, foi eu que mudei a história, então você conta, porque às vezes você fala, um testemunho simples, mas Deus, Ele honra na simplicidade, Ele abençoa no grande, no pequeno, é só você clamar e colocar na mão dEle e confiar que Ele faz. Antes de estar falando, vou estar lendo aqui Isaías 35, só um versículo mesmo, onde diz assim: o deserto e o lugar seco se alegrarão com isso, e o ermo exultará, florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regozijará de alegria e exaltará a glória do Líbano. Até aqui, irmãos. E como a igreja sabe, eu tenho tido algumas ausências na igreja por causa do meu trabalho, e estou numa obra que o Senhor colocou nas minhas mãos. Ele colocou nas minhas mãos para não poder administrar, mas quem está fazendo é Ele. É o Rei da Glória que está fazendo. E o término dessa casa, eu tinha feito um financiamento e acabou o financiamento e a obra continuou. Daqui para frente eu tinha que me virar. E o custo, irmão, para quem sabe o custo de uma obra é muito alto. O acabamento da casa, acho que é a pior parte que tem. Porque é um dinheiro que você investe e parece que você não vê retorno. É uma coisa simples, mas é um gasto muito grande. E eu estava orando assim essa semana e falando, Senhor, eu preciso fazer a parte elétrica da casa. E eu não tenho condição. E chamei 2, 3 eletricistas para fazer o orçamento lá em casa. E eles chegavam e falavam para mim,
para mim fazer essa instalação que você quer, R$4.000. Falei, ah, tá bom, então vou pensar e depois eu te ligo. Chamei o outro para ver, ele veio R$1.500. Falei, Jesus, está baixando, mas ainda não dá pro meu bolso. E continuei orando, colocando a mão assim, eu falei, Senhor, eu confio em Ti. E daí, irmãos, no final do ano, eu recebi os direitos no 13º pagamento. E daí, tirando o dízimo e pagando as contas, não sobrava mais nada. Eu falei, Senhor, olha, não vou fazer o telhado para poder cumprir o meu voto. Fiz um voto com Deus, a palavra de Deus diz que não devemos ser tardio em poder cumprir o nosso voto. E ali eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Final da obra, o começo o Senhor fez, o final também. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Eu creio que, se Deus permite tudo isso, irmão, para testar a minha fé e a sua fé. Porque às vezes você fala assim, ah, Deus deu tudo, veio com facilidade, eu não senti nada. E às vezes a gente não dá valor naquilo que Deus deu pra gente. Então Deus permite esses estreitos na nossa vida para moldar o nosso coração e para que nós possamos ter intimidade com Deus. E ali eu falei, ó, Senhor, vou chamar o último. E chamei um colega meu, falei assim, ó, vamos na casa fazer um orçamento, sem compromisso, você vê pra mim, se der pra me fazer, amém. Aí ele chegou, olhou, veio até com o tio das meninas fazer o orçamento junto. Aí ele falou pra mim, ó, pra mim fazer um preço camarada pra você, eu passo por R$400. Mas o material vai sair R$600. Daí ficou na mesma, eu falei, Deus. E ali, espírito de oração, pedindo pro Senhor, Senhor, faz um milagre, eu preciso de um milagre, eu preciso ter que mudar, e não dá para mudar sem a parte elétrica da casa. E Deus, irmãos, usou a vida daqueles meninos, e ali ele fez para mim a parte elétrica, eu ganhei toda a parte elétrica da casa, está pronta lá para a honra e glória do Senhor. Às vezes pensa pequeno testemunho, mas eu não tinha condição de fazer, irmãos. E o Senhor me deu, e eu louvo, exalto esse Deus que tem cuidado da minha casa e da minha família. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A amizade com Deus é tremenda, né? A partir do momento que você confia nele, eu gostaria que os irmãos colocassem de pé só um pouquinho. Abriste a tua Bíblia no Salmo de número 23. Graças a Deus. Orar a Deus aqui me garganta, porque é um Deus de cura, Deus de maravilha, né? Mas desde sexta-feira, sábado, domingo, de manhã no Tamoio, domingo à tarde aqui, à noite aqui, segunda-feira na rádio, terça-feira na rádio, quarta-feira, terça-feira à noite na rádio também. E hoje, né? Deus é fiel, e a garganta uma hora a gente força um pouco mais, né? Mas Deus, Ele dá graça, e Ele é fiel. Então os irmãos me perdoem um pouquinho aí se der uma falhada na garganta, mas com certeza a minha garganta pode falhar, mas a graça de Deus na tua vida jamais. Bem? Salmo de número 23 que diz, repete comigo, o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. Coloca a tua Bíblia na cadeira, inclina a tua cabeça, senta, fica sentado, respira fundo, descansa. E Deus é maravilhoso. Senta que lá vem a palavra. Escuta. Pensou que lá vem a palavra, né? A palavra. Deus é fiel. Inclina a tua cabeça. Inclina a tua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento diante de Ti eu clamo a Tua graça, Senhor, que do alto da minha cabeça para os meus pés. Senhor meu Pai, como já disse, embora, Senhor, a garganta é cansada, Senhor meu Deus, mas eu não me canso de louvar, engrandecer e agradecer o Teu nome. Por isso eu peço a Ti, Senhor, toca, Senhor, na minha garganta, põe por terra toda a enfermidade, põe por terra tudo aquilo que não provém de Ti, porque eu creio, Senhor, que nada, Pai, nada pode nos impedir de fazer a Tua vontade e de fazer o Teu querer. Por isso, eis-me aqui, Senhor, ao Teu dispor. Senhor, toma cada um dos Teus filhos, Senhor, toca do alto da cabeça à planta dos pés, toca também, Senhor, os ouvidos, Senhor, e o coração. Essa terra da qual eu creio que já está preparada para essa semente maravilhosa, da qual será lançada nesse momento, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Já te agradeço. Amém? Graças a Deus.
abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nada nos faltará. O Senhor que nós servimos, o Deus que nós servimos, é um Deus de providência, é um Deus de bênção, é um Deus de maravilha, é um Deus de graça. Muitos foram os testemunhos dos quais nós ouvimos aqui. E nós vemos como que esse Deus opera, como que esse Deus trabalha. Eu via ainda há pouco, enquanto alguns irmãos contavam alguns testemunhos, o Espírito Santo de Deus me levava alguns anos atrás, 3 anos atrás, quando, por uma situação muito complicada da qual eu passava, numa prova da qual o Senhor ele prova no vale para aprovar no monte. O Senhor muitas das vezes ele te leva no vale para ver qual é a tua atitude, porque o Senhor ele prova o meu coração e ele prova o teu coração. Muitas das vezes o Senhor está preparando uma bênção tremenda para a minha vida, uma bênção tremenda para a tua vida, mas primeiro o meu coração e o seu coração tem que ser provado. Antes de ser colocada uma semente numa terra, primeiro essa terra tem que ser preparada. Primeiro essa terra tem que ser envolvida, essa terra tem que ser ali, arrancado todas as impurezas dela, ou o mais possível que tiver condições, para quê? Para que ali venha a ser colocada aquela semente. E é assim na minha vida, é assim na tua vida, é assim no meu coração, é assim no teu coração. E o Senhor me levava algum tempo atrás, e ali ele me lembrava de quantas vezes subindo em cima de um púlpito, ministrando ali a palavra, e dizendo: o Senhor está entregando uma bênção aqui, o Senhor está entregando uma bênção ali. Quantas vezes o Senhor disse: olha, vai lá e diz isso, diz aquilo, e muitas das vezes a prova tremenda dentro da minha casa, muitas das vezes eu profetizando ali, armário sendo visitado, enquanto o meu estava lá vazio, mas em momento nenhum indaguei no Senhor, em momento nenhum o Senhor também me desamparou. É assim, Deus faz, porque quando você confia no Senhor, Ele não te desampara. Quando você confia no Senhor, Ele te honra, porque a palavra diz que o justo, ele não mendigará o pão, e nem a tua descendência ali passará fome. É tremendo. Quando nós ouvimos aqui os testemunhos, cada testemunho que nós ouvimos, nós nos alegramos, porque nós sabemos que esse Deus é um Deus fiel e é um Deus maravilhoso. E quando eu vejo aqui que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e o Senhor falava grandemente ao meu coração com a questão e a relação entre o sacrifício e a fé. O que tem feito que muitas pessoas percam a bênção e até mesmo saiam da presença de Deus, é porque embora o coração, embora os lábios digam: eu confio no Senhor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Muitas das vezes somente os lábios, porque o coração está longe. A primeira prova, a primeira situação, a primeira coisa que fazemos é: não vou mais para a igreja, não quero saber de mais nada. E esquecemos de que quando o Senhor nos coloca no caminho, o caminho tem que ser direito, e a palavra do Senhor diz que estreita é a porta, e é por essa razão que nós temos que abrir o nosso coração para esse entendimento. A palavra do Senhor nos ensina que onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Quando o meu coração está no céu, quando o meu pensamento está no Senhor, a palavra ela se cumpre por completo em minha vida. Quando o meu coração está, e quando o meu tesouro ele está guardado lá, as demais coisas Ele acrescenta na minha vida. Quando eu olho para esta palavra no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso número 11, quando eu vejo o Senhor dizendo: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, seria mais ou menos isso, ou exatamente isso: guarde a lei deste livro no teu coração e medite nela de dia e de noite, pois ela é o caminho para o teu tesouro. É exatamente isso que o Senhor diz ao nosso coração. E quando o Senhor falava que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor lembrava aqui de providência. O Senhor lembrava aqui que muitas das vezes nós nos desesperamos, mas só que tem uma questão: o
Senhor proverá. Repete comigo: o Senhor proverá. Graças a Deus. Então eu creio que nós já estamos prontos para entrar nessa palavra. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. Graças a Deus. Nós já vemos logo por título, abrindo este capítulo, você já olha logo aqui em cima, dizendo: Deus manda Abraão matar seu filho, o que é? Isaac. Pronto. Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. Vamos estar aqui fazendo exegese dessa palavra, vamos estar aqui meditando nessa palavra. E aconteceu depois dessas coisas que tomou Deus a Abraão e disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de onde? Moriá. E faz o que? Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi, que eu te mostrarei. Deus maravilhoso. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e quem mais? Seu filho. E fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de onde? De longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até onde? Ali. E havendo adorado, tornaremos aonde? Vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre o ombro de Isaque, e sobre Isaque, seu filho, e lhe tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos o quê? Juntos. E então falou Isaque a Abraão, seu filho, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo. Repete comigo: o fogo. E a lenha. Mas onde está o cordeiro? Para o holocausto. Aleluia. E disse Abraão: Deus proverá. Aleluia. Repete comigo: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Amém? Graças a Deus. E eu creio que da mesma maneira Deus proverá na tua vida. Eu não sei de que forma ou de que maneira você entrou aqui hoje. Talvez você esteja desta maneira. Há muito tempo o Senhor te incomodando. Há muito tempo o Senhor te chamando, o Senhor ali te dando algo, o Senhor te entregando um mistério. E muitas das vezes quando o Senhor não chega dessa maneira, quando o Senhor nos pede algo, às vezes nós paramos e olhamos e falamos: peraí, será que essa voz que eu estou ouvindo é de Deus mesmo? Porque o Senhor nos pede o quê? Sacrifício. Quando o Senhor nos pede sacrifício, nos faz pensar 2 vezes. Mas quando nós vamos pedir algo para Deus, é de imediato. Parece que é de sai espontâneo. Parece que o chegar perto do Senhor, quantas pessoas que ao chegar aos pés do Senhor, ou dobrar o seu joelho, ou chegar diante de um altar, quando abre a tua boca, a metralhadora é: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo outro, Senhor, me dá mais isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, olha a minha situação, olha a minha condição. Tchau. Não fala nem amém. Tchau. E pronto. E ali fica esperando. Mas quando o Senhor, Ele chama e diz: vem cá, eu hoje quero um sacrifício da tua parte. Aí você começa: acho que vou ter que ligar para o pastor que tem uma voz esquisita aqui no meu ouvido. É desse jeito. Muitas das vezes é assim.
Nós acordamos, acabamos de ter um sonho, e o Senhor havia te levado em um determinado lugar, e naquele lugar ali, para que você fizesse um sacrifício. Mas só que aí você para e olha para... Mas nem no sonho esse diabo me deixa em paz. Nem no sonho o diabo me dá sossego. Até no sonho o diabo fica me incomodando. Já não tenho nada. E ele ainda quer que eu faça o quê? Que eu perca o restinho que eu tenho. Porque o que eu tenho só dá somente para eu e meu filho comer e depois deitar aqui e morrer. Porque acabou. Só que esquece de uma coisa: quando o Senhor pede um sacrifício, é porque o Senhor tem recompensa. Quando o Senhor pede um sacrifício, é porque o Senhor tem providência para a tua vida. E quando nós olhamos para essa palavra, se nós voltarmos um pouquinho atrás, se nós voltarmos ainda no capítulo 12, nós vemos ali o chamado de Abraão. Abraão sai ali do meio dos caldeus, Abraão sai do meio da sua terra, ali do meio da tua parentela, e vai para a terra que o Senhor havia de mostrar. Mas só que a terra que o Senhor havia de mostrar para Abraão era uma terra que jorraria leite e mel, era aquela terra de bênção, aquela terra de graça. Quando o Senhor chama você e diz: olha, sai daqui e vai para ali que eu vou te abençoar, muitas das vezes o seu coração até se alegra. Mas quando o Senhor diz: levanta do teu lugar, porque agora eu quero o teu sacrifício, muitas das vezes o coração congela. É exatamente assim. Mas quando nós olhamos aqui para Abraão e vemos o Senhor fazendo uma promessa para Abraão, e nós vemos que quando o Senhor, algo tremendo que nós observamos nessa palavra, é que quando o Senhor chega para Abraão, o Senhor não chega para Abraão e diz: Abraão, vem aqui, se coloca de pé aqui, agora olha aqui para baixo, vem aqui, o que você vê, Abraão? Eu vejo uma terra formosa, eu vejo uma terra linda, vou eu te dar, Abraão. O que mais que você vê, Abraão? Eu vejo ali uma grande nação, é sua, Abraão, vou entregar nas tuas mãos. A Bíblia não nos mostra que o Senhor fala dessa maneira para Abraão. A Bíblia nos fala que o Senhor arranca Abraão do meio da sua parentela, e aí diz para ele: vai para uma terra que eu hei de te mostrar. O Senhor arranca Abraão do seu sossego, o Senhor arranca Abraão ali naquele lugar onde ele estava cômodo, e diz para ele: agora você vai para o lugar que eu hei de te mostrar. Quando nós olhamos para essa palavra, quando nós atentamos para essa palavra, que eu hei de te mostrar, ali já era motivo mais que suficiente de Abraão parar e perguntar. Abraão viesse com aquela indagação: Senhor, mas espera aí, para onde é que eu vou? O que eu tenho que fazer? Não, a Bíblia nos mostra que Abraão simplesmente levanta e faz assim como o Senhor mandou. Abraão sai do meio da tua parentela, vai para a terra que o Senhor havia de mostrar. E nós conhecemos a palavra, e a palavra nos diz que a promessa era que faria de Abraão uma grande nação. Mas para se fazer de Abraão uma grande nação, ainda tinha um problema a ser resolvido, ainda tinha uma questão a ser resolvida. E muitas das vezes as questões a ser resolvidas, nós queremos parar, nós queremos desanimar por conta de uma simples vírgula. Ei, se está havendo alguma vírgula da tua vida aí, fica tranquilo que é o momento de você parar, descansar, é o momento de você comer dessa palavra, é o momento de você refletir, para que o Senhor comece com letra maiúscula na tua vida, para que o Senhor comece a fazer tudo novo na tua vida, para que o Senhor comece a fazer diferente na tua vida. Eu não vejo nessa palavra sagrada ninguém que o Senhor disse: levanta e me segue, que o Senhor deixou na miséria. Ninguém que o Senhor falou: levanta e me segue, que o Senhor deixou ele falando sozinho, dizendo popularmente. Eu não conheço ninguém nessa palavra sagrada que o Senhor disse: levanta, vem comigo, e disse: agora o problema é seu. Não, ele disse: não temas, porque eu sou contigo. É assim que Deus faz. E quando ali o Senhor chama Abraão, faz aquela promessa, mas havia aquela questão na vida de Abraão. O Senhor disse que faria de Abraão uma grande nação. Abraão ali começa a povoar um pouco, mas só que a nação da qual Abraão não entendia vinha
vinha dele mesmo. Abraão pensava que viria do teu servo, um servo do qual ele amava muito, porque ele sabia que ele mesmo não poderia mais ter filho, por conta da tua idade, por conta da tua mulher que era estéril. Abraão ali já tinha consciência que o fazer uma grande nação não seria como ele imaginasse, mas sim como Deus quisesse. Mas só que mesmo dizendo, seja como Deus quiser, muitas das vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Muitas das vezes nós esquecemos que o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei um ajudador. Nós pensamos que esse ajudador somos nós. Nós não somos ajudador do Senhor, nós somos servos do Senhor. Nós não somos aqueles que ajudam o Senhor, nós somos aqueles que ouve e obedece ao Senhor. Porque às vezes nós trocamos as coisas, às vezes nós queremos ali trocar a ordem, e como diz muitas das vezes que as ordens do fator não altera o produto, mas com certeza tem situações que alteram sim, porque nós sabemos que Satanás, ele quis mudar a ordem das coisas, e com certeza o produto foi alterado. A bênção que era ser para ele, ali foi alterada, porque perdeu a promessa, perdeu a palavra, perdeu a graça, e foi lançado no mar do esquecimento. É isso que acontece quando nós queremos ajudar a Deus. Nós não precisamos ajudar a Deus. E quando eu olho aqui para esse homem chamado Abraão, e eu vejo esse Abraão ali agora, sabendo que estava debaixo de uma bênção e de uma promessa. Abraão era aquele que tinha, que o Senhor ali o enriqueceria, o Senhor faria dele uma grande nação, o Senhor derramaria bênçãos, porque a palavra diz que ele abriria do bom tesouro, e tudo quanto ele pedisse o Senhor entregaria nas mãos dele. Tinha promessa na vida de Abraão, tem promessa na tua vida. Mas nós sabemos que no caminhar, no decorrer da palavra, ali Abraão chega a tua mulher Sara, e ali ele diz: olha, o Senhor me visitou e disse que ele nos daria um presente, ele nos entregaria um filho. E quando nós ouvimos essa palavra dizendo, Sara mais que depressa ri da promessa. Quantos são aqueles que ouvem você dizer: olha, o Senhor me prometeu tal coisa? A primeira coisa que você escuta é: até parece. Você vê pessoas que não conseguem nem segurar. Tem pessoas que quando você chega para ela e você vai contar um testemunho, você vai contar uma bênção, ou você vai contar um sonho, ou uma promessa que o Senhor te fez, a pessoa não consegue nem se controlar, porque ela duvida, ela não acredita que Deus pode fazer na tua vida, e ali o riso, ali a graça já foi tomada. Mas quando nós olhamos para Abraão, Sara, ela ri da promessa. Mas mesmo Sara rindo da promessa, a promessa não estava na vida de Sara, a promessa estava na vida de Abraão. E eu vou dizer para você aqui nessa noite: você é Abraão nesse lugar, você é Abraão nessa noite. O Senhor te chamou por Abraão, o Senhor disse que tem uma promessa na tua vida. Então começa a abrir o teu coração, começa a abrir o teu entendimento, porque o bom tesouro do Senhor, ele já está escancarado para a tua vida. Mas quando nós olhamos, primeiro Abraão diz: seria o meu servo? O Senhor diz não. E agora nós vemos Sara, depois de ter rido da promessa, ela pensa: vai, espera aí, se tem que ser uma grande nação, se tem que nascer filho, então deixa eu buscar minha serva. Tem pessoas buscando, entregando a promessa na mão de outros. Tem pessoas que o Senhor tem uma promessa na vida dele, e ele vai e entrega para os outros, perde a bênção do Senhor. Mas só que ali nesse caso, a promessa que estava sobre a vida de Abraão, essa promessa se cumpriria, porque o Senhor não é homem para que minta, e o Senhor ali havia falado, face a face com Abraão. Ali o Senhor havia dito para Abraão dessa promessa na vida dele. E nós sabemos que quando Sara vai, busca Agar, ali entrega Agar sua serva, e também ela vem, confunde Abraão e diz para Abraão: você sabe que eu já sou velha, você sabe que não tem condições para mim, essa promessa não vai acontecer, isso não vai cumprir. Mas só que ela esqueceu de uma coisa: quem foi que prometeu? Porque às vezes você olha para aquela promessa que Deus te fez, Deus usa um
vaso, como a nossa irmã disse aqui. Deus usa o profeta e de repente você olha e você ri da promessa, você ri da profecia, você mesmo não crê naquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. E o que impede? A distância maior é essa. Nós sabemos que o melhor caminho, o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta, mas o melhor caminho entre você e a promessa é a credulidade, porque quando você crê, aí você declara que o Deus que você serve é um Deus do impossível. Deus não promete nada possível para você. Deus não vai prometer para você que Ele vai pegar essa caixa e vai colocar aqui em cima. Deus não vai prometer para você que Ele vai pegar esse copo e vai encher de água para você, porque isso você pode fazer. O Deus que nós servimos não é um Deus pequeno que faz coisas limitadas, não. O Deus que nós servimos é aquele Deus que faz coisas impossíveis, é aquele Deus que faz coisas sobrenatural, é aquele Deus que sabe que quando não tem chuva, Ele derrama fogo, e quando derrama fogo, Ele derrama chuva, é chuva de bênção sobre a tua vida. E quando nós olhamos aqui, Sara, ela não crê, ela busca a sua serva, consegue convencer Abraão, dizendo para Abraão que seria impossível, que aquilo não aconteceria na vida dele, e aí ela convence Abraão, e ali começa um pesadelo na vida, porque Sara ali começa a querer ajudar Abraão. Nós vemos aqui no capítulo 16, que quando ela vem querendo ajudar a Deus, ela traz ali Agar, sua serva, nasce Ismael. Nós sabemos que Ismael não era o filho da promessa, mas era o filho daquele que o Senhor quis, o homem quis ajudar a Deus. O Senhor também não desampara. O Senhor não desamparou nem tampouco Agar. O Senhor não desamparou a Ismael, porque ali nós sabíamos que era um servo, e o servo tem que ser obediente ao seu Senhor. E quando Sara, depois de ter gerado esse filho, nós sabemos que o ciúme se desperta, porque ali ela começa a entender que não era aquilo que Deus tinha, e o Deus que nós servimos não é Deus de confusão. O Deus que te prometeu, Ele não é Deus de confusão. Deus não vai arrancar de um para entregar para você. Deus pode até fazer os teus inimigos entregarem nas tuas mãos, mas o Senhor, Ele não arranca de um para entregar para o outro. O Senhor não arranca do teu irmão para entregar para o outro irmão, mas os inimigos, eles te servirão de escabelo dos teus pés. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Ele prepara uma mesa perante os teus inimigos para que te sirvam, para que estejam ali vendo a tua vitória e vendo que quando Ele promete, Ele cumpre. E quando nós olhamos aqui, a palavra do Senhor diz ainda no capítulo 21, que Agar ela é dispensada, Agar agora é lançada fora. Mas só que o Senhor vai também e tem a misericórdia sobre a vida de Agar. Mas nós olhamos agora para Abraão, porque ali o Senhor vem e abre a madre de Sara. O Senhor ali vem e cumpre a promessa, como se dissesse: espera com paciência no Senhor, se eu te disse eu vou cumprir. E quantas pessoas não têm saído da presença do Senhor, porque ainda não aprenderam a esperar? Eu não sei, talvez a tua bênção está demorando a chegar, mas sabe por que ela está demorando? Porque o Senhor está preparando o melhor para você. Você já ouviu aquele dito do mundo, é um dito popular, mas que não me causa constrangimento nenhum de te dizer aqui, porque o apressado, ele sempre vai comer cru. O apressado, ele vai comer o que não está pronto, e ali não vai prestar para nada. O melhor é esperar Deus preparar. O melhor é você comer daquilo que Deus te dá. Não se incomode com um banquete, com um prato feito pelo inimigo, porque Deus está preparando um banquete todinho para você. E o mais interessante disso, você não vai sentar sozinho nesta mesa para comer desse banquete, mas só que tem mais um detalhe: ninguém vai se assentar nessa mesa enquanto você não chegar, porque essa mesa foi preparada para você, essa mesa foi preparada de bênção para a tua vida, e aqueles que estão do teu lado, aí sim comerão junto você nessa mesa. Esse Deus é tremendo. E quando nós olhamos aqui para Abraão agora, e quando o Senhor chama Abraão, e Abraão diz: eis-me aqui. O Senhor chama Abraão e diz: Abraão, agora é hora do sacrifício, Abraão. E ali o Senhor pede aquilo que Abraão mais amava, aquilo que Abraão tinha
de melhor na tua vida. Era a promessa de Abraão. Ali era a promessa que o Senhor tinha feito para Abraão. E quando o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, tá, eu quero o teu filho. Agora toma o teu filho, Abraão, Isaque, a quem amas, e vai e sacrifica. Porque quando o Senhor diz para Abraão: eu quero o teu filho, olha que coisa tremenda, é porque é o que ele mais amava. Abraão não tinha só um filho, embora bastardo, Ismael era filho de Abraão. Ali talvez no coração de Abraão viesse, ou se ele chega e conta para Sara, Sara ia lembrar: peraí, Abraão, você tem um filho. Se pudesse, Sara ia até lá buscar. Sara fazia uma malinha, Sara fazia aquela malinha, ia com presentes, flores, entregava para Agar, pedia perdão para Agar, catava na mão de Ismael e trazia: toma lá, sacrifica esse. Porque assim, muitas das vezes quando o Senhor nos pede um sacrifício, nós queremos dar o pior para Deus. Às vezes nós chegamos na igreja e o Senhor está incomodando, o Senhor está nos incomodando para fazer um sacrifício. Nós vimos aqui quantos testemunhos, e quantos testemunhos nós temos aqui através dos votos, através da confiança no Senhor. Essa palavra tem se cumprido, essa palavra tem se cumprido na vida de muitos desse lugar. Essa palavra tem se cumprido e tem se cumprido com honra na vida de muitos desse lugar. Mas para que aconteça, tem que ser de que maneira? Através da confiança. É a confiança. Porque quando nós olhamos aqui e vemos ele dizendo: traga teu filho, e ali ele diz: o teu único filho. O que significa isso? Faz assim com a tua mão. Olha assim para o teu dedo. Tem gente que tem um tato tão grande no dedo. Você sabe que cego ele lê braille, né? É coisa linda. Mas tem crente que também enxerga bem e ele tem um tato tremendo no dedo. Porque às vezes Deus incomoda no coração dele: olha, hoje você vai ofertar o seu melhor. E ele esqueceu e enfiou tudo no bolso. Mas ele é tão tremendo que ali ele fecha o olho, ele enfia a mão e ele vai: essa não, essa não. Mas eita, Deus tremendo, tirou uma de 2. Você vê como que é tremendo? E ali ele vai com aquela alegria e oferta. Mas só que não é isso que Deus pediu. Deus pediu o teu melhor. Quando você escolhe, é porque você está dando o seu pior. Quando você tem a fé e a confiança no Senhor, você vai e entrega o seu melhor. É o seu melhor. Não é a teoria do é dando que se recebe, muito pelo contrário. É a teoria, sim, daquele que confia, esse é honrado. Essa teoria é válida. Essa teoria é válida. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós tínhamos um irmão, quase que eu falei que era do nosso ministério, que falava que na hora de ofertar ele fazia exatamente, ele chegava, primeiro ele abria a carteira assim, depois ele fazia assim, aí ele pegava uma, passava na mão, ele pensava um pouco, ele voltava, virava as costas, ele enfiava pra cá, vinha, tirava, conseguia achar outra melhor que aquela, não sei como, mas todo mundo via ele fazer isso, era incrível. Hoje, graças a Deus, ele não faz isso mais não, Deus é fiel na vida dele, né? Eu creio, né? Eu creio que é. E quando nós vemos aqui o Senhor dizendo: toma o teu único filho, é porque o Senhor não estava falando de bastardo, o Senhor não estava falando daquela ajudinha para Deus, o Senhor estava falando daquele filho da promessa. Às vezes o Senhor te prometeu algo, o Senhor te prometeu algo, mas só que a palavra diz que se você for fiel no pouco, o que Deus faz? No muito Ele te coloca. Quantas pessoas não têm perdido a bênção? Quantas pessoas não têm perdido a sua vitória? Por quê? Ele tem feito ali como Caim fez. Ele tem ofertado o pior. Ele tem ofertado aquilo que não vale nada, aquilo que não serve para ele. É da mesma maneira quando o Senhor incomoda alguém, olha, vai lá e dá uma roupa para alguém. Você vai lá no seu guarda-roupa, pega aquela que a traça fez a festa nela e olha, essa aqui vai ficar certinha daquela irmã. Justa a irmã que você não tem afinidade uma com ela, você vai de pirraça. Já está pegando porque não tem afinidade. Porque Deus já te chamou para não fazer diferença de ninguém. Mas só que você quer dar o pior. Se você dá o pior, como que você vai receber o melhor? Talvez Abraão era pai de nação.
Ele podia muito bem pegar qualquer um dos servos dele ali, olhasse para aquele que tivesse a canela mais fina ou mais grossa, porque a canela fina, na época da escravidão, era aquele que era o trabalhador. A canela grossa demais não servia muito não. Então pegava aquele que tinha a canela mais fina e falava, guarda esse. Catasse aquele que estava com a barriguinha igual a do pastor, assim, com a canela mais grossinha, vem para cá, isso aqui não vai servir para nada, está cansado já. E ali ele ia, vamos sacrificar esse, porque era filho de Abraão. Todos que ali estavam eram filhos de Abraão. Mas só que o Senhor não estava pedindo ali da nação de Abraão, Ele estava pedindo do seio de Abraão, Ele estava pedindo ali do ventre de Sara, ali Ele estava pedindo o melhor de Abraão, e era o seu filho, era aquele que Ele mais amava. Às vezes Deus prova o teu coração no que você mais ama. E se o Senhor chegasse aqui hoje, o Senhor colocasse no teu coração algo, assim como o Espírito Santo tem queimado o coração de muitos, eu vou te dar um testemunho de uma coisa que você não sabe. Quando o Senhor diz, agora eu te escolhi, te santifiquei, e esforça-te e faça a obra. Muitas pessoas até no nosso meio não acreditavam que aquela obra fosse se cumprir. Muitas pessoas até no nosso meio escarneciam quando ouvia falar da obra. Muitas pessoas no nosso meio até achavam que eu tinha desvirtuado, que eu tinha perdido a noção, porque como é que pode? Eu vou dizer uma coisa para você, eu perderia a noção se eu não fosse fazer a vontade de Deus. Mas como está sendo feita a vontade de Deus, Deus está preparando o melhor. Agora eu vou te falar uma coisa, Deus está preparando o melhor para quê? Para fazer o melhor para a tua vida. Deus está preparando o melhor para te abençoar melhor. Por quê? Provou o teu coração. Quantos foram aqueles que confiaram, creram? Quantos foram aqueles que realmente ali creram na promessa e hoje estão desfrutando da promessa que Deus tem colocado nas mãos e derramado sobre o coração? Mas só que tem aí uma novidade. Isso que o Senhor tem feito para essas pessoas que creram, que confiaram naquela obra, uma obra que não é minha, uma obra que é do Senhor. Pessoas que muitas das vezes fizeram um voto e mesmo sem condições nenhuma, ela foi ali e honrou o voto. Deus hoje tem honrado a vida dele de sobremaneira. E o Senhor manda dizer assim, é pouco, porque tenho eu muito mais para fazer. E quando nós olhamos aqui para Isaac, quando nós vemos aqui, o Senhor chama Abraão e diz, eu quero o teu melhor. E quando nós vemos Abraão ali que nem pestanejou, Abraão não pensou duas vezes. Senhor, a Bíblia não diz aqui que Abraão disse, ou disse Senhor, ou quis dizer Senhor, peraí. Muito pelo contrário. A Bíblia nos fala que quando diz aqui Abraão, toma o teu filho, no capítulo 2, no verso número 2, capítulo 22, no 3 diz, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. É dessa maneira. Primeira hora, Abraão já levantou, já pegou aquele menino. Talvez você imaginasse o coração de Abraão, como é que não estava naquela hora, o que não passava pela cabeça de Abraão. Mas com certeza, Abraão ali, ele talvez não deixava passar nada, porque Abraão ficava, Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor, derrama a tua graça, porque só quem nos dá força é o Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo, nós não saímos nem do nosso lugar. E quando nós vemos aqui Abraão caminhando, a palavra nos diz que Abraão levanta de madrugada, pega o seu filho, vai ali a bordo do jumento, coloca ali tudo certinho, ali ele coloca todas as providências que ele podia colocar, aquilo que ele ia precisar nessa caminhada, e ele vai novamente para o lugar que o Senhor havia de mostrar. Sacrifício. Quantas pessoas não chegaram na minha casa, quantas pessoas já não bateram no portão da minha casa, e quando chegou ali, olha, eu não te conheço, mas o Senhor mandou procurar um pastor e pediu que você orasse, que esse pastor orasse pela minha vida. Eu passei com o meu carro aqui, voltei, passei e parei aqui, e o Senhor disse que é aqui o lugar. O Senhor é um pastor? Pela misericórdia do Senhor. Então é o Senhor mesmo. Você ora por mim? Ora. E ali estender as mãos, orar para aquela pessoa, a pessoa fala, olha, Deus mandou te entregar isso aqui.
e ir embora. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. É um Deus de providência. É um Deus de graça. É um Deus de bênção. É aquele Deus que cuida daqueles que cuidam dos seus. É aquele Deus que não desampara. E quando nós olhamos aqui Abraão agora nessa situação complicada, e mais uma vez o Senhor dizendo, eu quero um sacrifício, mas só que você ainda vai para um lugar que eu vou te mostrar. Levanta, anda. Abraão simplesmente levantou, saiu andando. E ali quando ele vai chegando, a Bíblia nos fala ainda aqui no capítulo 4, que diz: ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. De longe. Olha como que Deus faz. Lugar de longe. A igreja era ali na avenida, na tenda. Quantas pessoas não desistiram da caminhada porque a igreja saiu dali e veio para cá? Quantas pessoas no início da tenda, aqueles que estão aqui desde o início da tenda, se olharem em volta, quantas pessoas diferentes não estão aqui? Porque quantas pessoas estavam ali na tenda, poucos meses de a igreja aberta, mais de 100 pessoas dentro daquele lugar. Quem está lá desde o começo? O pastor Aldice, Wanda, né? A irmã Cristiane. Os que estavam ali desde o começo viam os cultos cheios, todos os cultos. Não tinha culto ali de nós estávamos com cadeiras vazias, era raro. E quando ali nós vimos, depois que saiu para um lugar um pouquinho mais longe, aí o sacrifício já não dá mais. Ficou muito longe para mim. Mas só que tem um mistério. Aqueles não quiseram ir até o sacrifício, mas só que as cadeiras do Senhor não ficaram vazias. Quando um não quer, Deus levanta dois. Quando um não quer, Deus levanta dois. Quando dois não querem, Deus levanta três. E quando três não quer, o Senhor manda a multidão. Vem marchando, porque a casa dele não pode ficar vazia. Dessa maneira, é um Deus de providência. É aquele Deus que faz, mas ele existe. É aquele Deus que faz, mas ele cobra. Deus não cobra nada de ninguém. É a tua fidelidade, a tua confiança nele. Como que você pode alcançar algo no Senhor se você não confia no Senhor? Como você pode dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? E se o Senhor incomodar o teu coração, a primeira coisa que você faz é virar as costas. Então não confia no Senhor. Se você não confia, Deus não entra com a providência. O Senhor queria honrar Abraão. O Senhor tinha uma promessa na vida de Abraão, mas só que o Senhor ainda tinha mais uma prova no coração de Abraão. Quantas pessoas na primeira prova perdem a bênção? Quantas pessoas na primeira prova ali perdeu tudo aquilo que Deus tinha preparado para o coração dele? Nós vemos quantas igrejas nascidas na rebeldia, por conta de muitas das vezes a pessoa ministrou uma boa palavra, já vem alguém dar 2, 3 tapinhas nas costas e diz para ele: olha, você prega muito bem, olha, você é isso, você é aquilo. Ele já levanta o peito, já começa a achar: pastor não prega mais nada, a igreja não está mais com nada, vou eu fazer do meu jeito. É 2, 3 dias, o Senhor manda fogo e destrói Sodoma. Eu tenho negócio com rebelde? Eu não tenho negócio com rebelde. E quantas pessoas têm se levantado na rebeldia? E quantas pessoas têm caminhado na cegueira, caminhando com rebeldes? Quantas pessoas têm andado aí com pessoas que não têm nada a oferecer, perdendo a promessa de Deus, perdendo a bênção e a graça de Deus? Mas nós vemos Abraão aqui, um homem obediente. Nós vemos aqui Abraão, um homem que poderíamos até dizer, um homem segundo o coração de Deus, mas nós sabemos que essa palavra foi atribuída ali a Davi. Mas nós poderíamos dizer, esse Abraão é firme, porque nós sabemos que o Senhor nos diz que essa geração descendente de Abraão, essa geração com essa semente de Abraão na vida, é uma geração próspera, é uma geração abençoada. Por quê? Porque Abraão, do começo ao fim, caminhou debaixo da bênção e da graça de Deus. Quando nós olhamos aqui no verso número 6, que Abraão toma a lenha, toma o local e põe sobre Isaac, seu filho, e tomou logo o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu filho, pai, e ele disse: eis-me aqui.
meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro no holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Não é o primeiro vento que você fala, vou largar tudo. Não é a primeira situação que você fala, chega, fica tranquilo. Deus está provando o teu coração. Deus está te provando no pouco. Se coloca de pé, para que Ele venha te colocar no muito. Se coloca de pé, aleluia. Porque quando nós olhamos aqui, Abraão diz, Deus proverá. Ali o Senhor, os anjos do Senhor disse amém. E ali o Senhor disse, pronto, achei o que eu procurava. Aqui está aquele que eu esperava. Aqui está aquele do qual eu sei que eu posso fazer dele uma grande nação. Assim como ele disse, olha para o céu quanto as estrelas, olha para o mar quanto os grãos de areia. É isso que o Senhor tinha preparado para ele. E da mesma maneira, é o que o Senhor tem preparado para a tua vida. Não permita que o diabo sopre no teu ouvido, mas seja obediente a Deus. Caminha segundo a vontade de Deus. Caminha debaixo da graça de Deus. Porque o diabo ele quer te parar. E o Senhor diz para ti, esforça-te que eu te ajudo. Verso número 9 diz, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em hoz a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Olha que coisa tremenda. Ouvimos o testemunho do nosso irmão, caminhou por muitos lugares, de repente o Senhor o trouxe aqui, o Senhor o honrou, porque ele ouviu a voz e obedeceu, e ali o sacrifício feito, e o Senhor honrou. E hoje nós vemos o irmão com alegria, dizimando, nós vemos o irmão com alegria ofertando, e se prepara porque muito mais tem o Senhor para fazer, porque a promessa de que emprestarás a muito, porém tu não tomarás emprestado, pode ter certeza, está sobre a tua vida também. Então se prepara, que Deus vai fazer na tua vida. E quando nós vemos aqui, Ele coloca tudo sobre o altar, a sua vida sobre o altar. E agora nós vemos que a vida de Isaque, de Abraão está ali, e a vida de Isaque ali, porque nós sabemos que um pai tirando a vida de um filho, a vida dele também acabou. Ali se o Senhor deixasse aquele sacrifício acontecer, ali por alguma razão o inimigo entrasse no coração de Abraão, e ele perdesse o seu filho, deixasse seu filho após de Deus, ali também acabava a vida de Abraão. Mas nós sabemos que aqui no verso número 10, que quando estende a mão e tomou um cutelo para imolar o seu filho, para matar o teu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda as mãos sobre o moço, e não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Sei que temes a Deus. Quando o Senhor, Ele através do sacrifício, é que Ele vê a confiança que você tem nele. E quando o Senhor realmente olha para você e Ele vê que Ele pode confiar, então se prepara, que é tempo do Senhor te honrar. É tempo do Senhor te honrar. E aqui a palavra do Senhor nos diz que quando Abraão ouve a voz do anjo e diz que temes a Deus e não me negasse o teu filho, o teu único, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que o cordeiro de trás dele estava pelas duas pontas do mar, e foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia. Traz no teu coração. Talvez a tua vida esteja de uma maneira que você não está entendendo. Talvez você não entendeu, o Senhor te pediu um sacrifício e você esqueceu. Mas o Senhor nessa noite Ele te lembra. Por quê? Porque o Senhor quer te honrar. Quantas pessoas não têm feito como a nossa irmã disse, eu jamais faria um voto de tola, e por isso foi honrado. Quantas pessoas têm feito voto de tola? Quantas pessoas têm crido pela emoção, mas perde a razão?
Quantas pessoas têm crido ali de momento e daqui a pouco é como se fosse aquela erva, aquela semente crescida no meio do pedregais. Eu quero dizer para você que você nasceu numa terra firme, você nasceu numa terra boa, você não precisa temer no teu coração, confia no Senhor, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Quando o Senhor te pedir um sacrifício, não demore a ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor quer te honrar. E o Senhor só nos honra através do nosso sacrifício. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí, meu Pai, eu não sei por que razão, meu Deus, o Senhor colocou essa palavra no meu coração em cima desse altar, porque o Senhor sabe que não era essa palavra. Senhor, meu Deus, mas eu quero te agradecer, meu Deus, porque como foi dito, neste lugar quem fala é o teu Espírito. Aqui somos somente instrumentos em tuas mãos. Senhor, e eu creio, Pai, que é nesse momento, nesta hora, toda ferramenta preparada quando os teus filhos, Senhor, acabaram de ser lançados no fogo, acabaram, meu Pai, de cair por terra, porque eu creio, Senhor, porque a tua graça e a tua palavra prevalecem em cada coração. Senhor, meu Deus, há vidas aqui nessa noite, da qual encontra, Pai, em grande dificuldade. Há vidas aqui nessa noite, Pai, que se encontram em situação perguntando o que vou fazer. Senhor, meu Pai, se o Senhor disse isso, é porque o Senhor tem providência. Vem aqui para frente, vem aqui para frente, você que entrou desse jeito. Senhor, só a tua graça, só a tua providência, bem rápido, que eu tenho que acabar o culto. Desde 2009, 4 anos, 4 anos, você vê. E ele já tinha uma campanha nessa cidade aqui, né? Falei, irmão, traz lá e vamos orar, Deus vai entrar com a campanha. E passou-se alguns dias, no mesmo tempo. E ali eu chamei, terminado o culto, eu chamei ele e falei, irmão, você já ligou para o advogado, aquela causa lá já saiu. Aí ele saiu contente, ele falou, vou ligar. Foi? Só que ele ligou, o advogado falou para ele, tem nada aqui não. Ele voltou para mim triste e falou, pastor, tem nada lá não. Eu falei, ele que não viu direito, porque o Deus que eu sirvo, ele fez direito. Não é assim, irmão Damião? E depois o irmão Damião volta, tá lá a bênção. Deus é fiel. E é desse jeito, irmão Damião. Tem que crer, tem que confiar. Porque o que nos impede de receber a bênção é a falta de confiança. Você olha e fala, mas não, então perdeu. Né? Não pode. Confia. Amém? Confia. E não esquece de uma coisa. Você está diante de um lugar que jorra leite e mel. Aproveita. Deus é fiel. Já acabamos esse negócio. Aí pronto, assim. Certo? Tá bom. Tô brincando, só que. Vem cá. O Wesley, eu estava conversando com ele. Né? Fui lá orar pro irmão, como disse. E a gente ali conversando, foi um prazer, foi muito bom. Lugar muito gostoso, porque era lá de dia. Fica na linha cantar. E aí esse jovem me procurou e disse, pastor, eu quero te dar R$1.000. Eu falei, só isso? Mas ele me deu mais que isso. Ele falou, pastor, eu quero me reconciliar, eu quero voltar para Jesus, eu quero caminhar com Jesus. Ele me deu o maior presente que eu podia dar. Foi isso? Graças a Deus. Então ali nós oramos, ali ele reconciliou com o Senhor. E eu disse, irmão, sentiu no teu coração, tem um teclado preparado, toca teclado, né? Eita, e então tá aí, ó. Deus vai trabalhar aí para Deus honrar a tua vida, tá bom? Obrigada, Jesus. Wesley, continua no meu pensamento, Wesley? Amém. Manda um abraço. Aleluia, papai. Wesley vai ser